Você já parou para pensar em quantas vezes julgamos alguém em questão de segundos? Quantas vidas são transformadas por um olhar de suspeita, por um gesto de medo infundado? E se eu te dissesse que neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, alguém está sendo julgado não pelo conteúdo de seu caráter, mas pela melanina em sua pele? O silêncio daquela manhã de sábado em Alphaville era quase palpável. Um desses silêncios pesados que parecem carregar presságios no ar úmido de novembro. Beatriz Santana caminhava pela calçada impecavelmente pavimentada, seus passos ecoando numa cadência suave que falava de anos de disciplina e graça aprendida. Aos 43 anos, ela carregava em seus ombros não apenas o peso de sua bolsa de couro italiano, mas décadas de olhares, sussurros e julgamentos silenciosos. Havia algo de profundamente melancólico na maneira como o sol filtrava através das árvores meticulosamente podadas daquele bairro nobre. A luz dourada tocava seu rosto, revelando traços que contavam histórias. A pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, lembrança de uma infância na periferia. As linhas sutis ao redor dos olhos, testemunhas de noites em claro, estudando para conquistar seu lugar no mundo. Beatriz havia acordado cedo naquela manhã, como sempre fazia. O apartamento que alugara temporariamente enquanto sua casa passava por reformas, ficava a apenas 3 quadras do condomínio Jardim das Acácias, onde realizaria uma consultoria. Como juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela havia sido convidada para mediar um complexo caso de disputa condominial. A ironia do destino, às vezes, tem um senso de humor peculiar. O vestido azul marinho que escolhera era simples, mas elegante, complementado por um colar de pérolas que pertencera à sua avó. Uma mulher que trabalhou como empregada doméstica a vida inteira para que suas filhas pudessem estudar. Cada pérola daquele colar parecia guardar uma lágrima de sacrifício, um sussurro de esperança. Enquanto caminhava, Beatriz observava as casas majestosas, os jardins perfeitamente manicurados, os carros importados dormindo em garagens que valiam mais que apartamentos inteiros em outros bairros. Não havia amargura em seu olhar, apenas uma consciência aguda das distâncias invisíveis que separavam mundos dentro da mesma cidade. Foi então que notou o primeiro olhar. Uma senhora de cabelos platinados, provavelmente em seus 60 anos, observava-a da janela de uma das casas. O rosto da mulher carregava uma expressão que Beatriz conhecia bem. Uma mistura de curiosidade e alarme, como se a mera presença de uma mulher negra naquele espaço fosse uma anomalia que precisava ser monitorada. Beatriz continuou caminhando, seu andar mantendo a mesma elegância estudada. Havia aprendido, ao longo dos anos, que a dignidade era sua melhor armadura contra os dardos do preconceito. Mas armaduras, por mais polidas que sejam, não impedem que sintamos o impacto dos golpes. O celular no bolso da mulher da janela já estava em suas mãos. Marina Alcântara, esposa de um empresário bem-sucedido, mãe de 2 filhos adultos, presidente da Associação de Moradores, digitava rapidamente no grupo de WhatsApp do bairro. Mulher estranha circulando pela Rua das Magnólias, parecer estar observando as casas. As respostas começaram a surgir quase instantaneamente. De que cor? Alguém perguntou, como se a pergunta fosse inocente, desprovida do peso de séculos de história. Negra, Marina respondeu, adicionando um emoji de sirene, como se a própria existência de Beatriz naquele espaço fosse uma emergência. Beatriz parou por um momento para verificar o endereço em seu celular. Esse gesto simples, uma mulher consultando direções, foi interpretado através de lentes distorcidas pelo medo e preconceito. Está mexendo no celular, pode estar tirando fotos, alguém digitou no grupo. O coração de Beatriz, sem que ela soubesse o que se desenrolava nas sombras digitais, mantinha seu ritmo constante.
Ela pensava em seu filho, André, que estava terminando o curso de medicina. Lembrava-se de quando ele tinha 5 anos e perguntou por que algumas pessoas olhavam para eles de forma diferente. Como explicar para uma criança que o mundo ainda não havia aprendido a ver além das superfícies? 3 casas adiante, Roberto Mendes observava a cena de sua varanda. Empresário aposentado, ele havia construído sua fortuna através de trabalho duro e algumas decisões questionáveis que preferia não revisitar. Viu Beatriz se aproximando e algo em sua postura, em sua forma de caminhar, despertou um instinto primitivo de proteção territorial. Tem uma mulher suspeita vindo na direção da minha casa, ele disse para sua esposa Helena. Helena Mendes aproximou-se da janela. Seus olhos, treinados por décadas de vigilância social, escanearam Beatriz de cima a baixo. O vestido elegante foi ignorado. O porte digno passou despercebido. Tudo o que Helena via era uma intrusa em seu mundo cuidadosamente cultivado. Liga para a polícia. Ela sussurrou, como se Beatriz pudesse ouvi-la a 50 metros de distância. A chamada foi feita. As palavras escolhidas foram cuidadosamente neutras na superfície, mas carregadas de implicações. Há uma pessoa suspeita circulando pelo bairro. Não a reconhecemos como moradora. Estamos preocupados com a segurança. Beatriz havia encontrado o endereço correto. Número 347, uma casa moderna com linhas clean e um jardim zen na entrada. Ela tocou o interfone, sua voz clara e profissional ecoando no aparelho. Bom dia, sou a doutora Beatriz Santana. Tenho uma reunião marcada com o síndico sobre a mediação do caso 445. O porteiro, um jovem chamado Carlos, que trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade, reconheceu o nome imediatamente. Havia sido informado sobre a visita da juíza. Claro, doutora. O senhor Pacheco está te esperando no salão de reuniões. Por favor, entre. Mas antes que Beatriz pudesse atravessar o portão, o som de sirenes cortou o ar matinal. 2 viaturas da polícia militar pararam abruptamente, os pneus protestando contra o asfalto. 4 policiais desceram, suas posturas tensas, mãos próximas aos coldres. Senhora, pare onde está! A voz do sargento Oliveira era firme, treinada para comandar obediência imediata. Beatriz virou-se lentamente, suas mãos permanecendo visíveis. Anos de experiência no sistema judicial haviam lhe ensinado a coreografia delicada desses momentos. Um movimento brusco, um gesto mal interpretado e as estatísticas que ela conhecia tão bem poderiam ganhar mais um número. Bom dia, oficial. Posso ajudá-los? Sua voz mantinha uma calma que vinha não da ausência de medo, mas do domínio sobre ele. Recebemos denúncias de uma pessoa suspeita na área. Documento, por favor. As cortinas das casas vizinhas se moviam como pálpebras curiosas. Marina Alcântara havia descido e estava parada no portão de sua casa, o celular em punho, gravando o que ela certamente considerava seu momento de heroísmo cívico. Outros moradores começaram a se aglomerar, formando um semicírculo de testemunhas. Beatriz alcançou lentamente sua bolsa. Vou pegar meus documentos, ela anunciou, cada palavra clara e deliberada. Suas mãos não tremiam, mas dentro dela uma tempestade silenciosa de emoções lutava por expressão. Não era raiva, a raiva havia se transformado em algo mais complexo ao longo dos anos. Era uma tristeza profunda, antiga, que vinha de saber que esse momento era apenas mais um, em uma longa cadeia de momentos similares. E aí me conta, você que está assistindo agora, de onde você fala? Já viveu ou presenciou uma situação como essa? Às vezes a gente acha que essas coisas acontecem só nos filmes, mas a realidade supera qualquer ficção. Deixa aqui nos comentários qual história do nosso canal mais mexeu com você, porque cada uma delas nos ensina algo sobre a humanidade. O documento que Beatriz estendeu não era apenas uma carteira de identidade, era sua identificação funcional de magistrada.
O sargento Oliveira pegou o documento, seus olhos percorrendo as informações. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de realização crescente. Meritíssima. A mudança no tom de voz foi instantânea. Me perdoe. Houve um mal-entendido. Marina Alcântara deu um passo à frente, seu rosto ainda carregando traços de indignação justificada. Mas ela estava andando pela rua, observando as casas. Beatriz virou-se para Marina e seus olhos se encontraram. Naquele momento, algo passou entre elas. Não um confronto, mas um convite silencioso para um entendimento mais profundo. Eu estava procurando o endereço para uma reunião de mediação marcada há 3 semanas. Beatriz explicou, sua voz mantendo uma gentileza que desarma mais que qualquer agressão. Fui contratada pelo condomínio Jardim das Acácias para resolver uma disputa legal. O síndico, Sr. Pacheco, havia saído do prédio ao ouvir a comoção. Um homem de 70 anos, com cabelos brancos e postura curvada pelo peso dos anos, ele se aproximou apressado. Doutora Santana, por favor, me desculpe por isso. Eu deveria ter avisado os moradores sobre sua visita. A multidão começou a se dispersar, alguns com expressões envergonhadas, outros ainda tentando justificar mentalmente suas ações. Marina permaneceu parada, seu mundo interior em turbulência. Helena Mendes havia se aproximado, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Nós pensamos... Helena começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Beatriz poderia ter escolhido a raiva. Tinha todo o direito. Poderia ter usado sua posição, seu conhecimento da lei, para transformar aquele momento em uma lição pública de humilhação. Mas havia algo em seus olhos, uma profundidade de compreensão que vinha de anos navegando águas similares, que escolheu um caminho diferente. Eu entendo, ela disse simplesmente, e havia verdade naquelas palavras. Ela entendia o medo, mesmo que infundado. Entendia os preconceitos herdados, as suposições automáticas, os reflexos condicionados por uma sociedade que ainda lutava para enxergar além das aparências. A senhora entende? Marina perguntou, genuinamente surpresa. Entendo que o medo distorce nossa percepção, Beatriz respondeu. Entendo que todos nós carregamos lentes através das quais vemos o mundo e, às vezes, essas lentes precisam ser limpas. O sargento Oliveira limpou a garganta, desconfortável com a tensão palpável. Meritíssima, novamente minhas desculpas. Estávamos apenas respondendo ao chamado. Vocês estavam fazendo seu trabalho, Beatriz reconheceu. Mas talvez isso seja uma oportunidade para todos nós refletirmos sobre que tipo de chamados fazemos e por quê. Carlos, o porteiro, havia permanecido próximo ao portão, observando tudo. Ele conhecia bem demais cenas como essa, embora geralmente de uma perspectiva diferente. Havia algo de profundamente tocante na maneira como a juíza mantinha sua dignidade, transformando um momento de humilhação em uma oportunidade de ensino. O Sr. Pacheco insistiu que a reunião continuasse como planejada. Beatriz concordou, mas antes de entrar, ela se virou para o grupo de moradores que ainda permanecia. Eu cresci em Capão Redondo, ela disse, sua voz carregando memórias. Minha mãe era faxineira, meu pai, pedreiro. Estudei em escola pública, fiz faculdade com bolsa integral. Estudava de madrugada porque era o único momento de silêncio em casa. Cada passo que dei para chegar até aqui foi uma batalha contra estatísticas, contra expectativas, contra olhares como os que recebi hoje. Marina havia baixado o celular, não mais gravando. Havia algo mudando em seu rosto, uma suavização das linhas duras de certeza. Mas sabe o que aprendi? Beatriz continuou. Que a verdadeira justiça não vem da punição, mas da compreensão. Não vim aqui hoje apenas para mediar uma disputa legal. Talvez o universo tenha orquestrado este momento para mediarmos algo mais profundo. Helena Mendes deu um passo à frente. Doutora, nós, como podemos consertar isso? Começando por questionar por que sua primeira reação ao me ver foi medo
e não curiosidade. Beatriz sugeriu gentilmente, perguntando-se quantas outras pessoas vocês podem ter julgado erroneamente baseadas em aparências. A reunião que se seguiu foi diferente do esperado. O caso legal foi resolvido em 40 minutos, uma disputa sobre uso de área comum que Beatriz mediou com a sabedoria de anos de experiência. Mas a verdadeira reunião começou depois, quando Marina e Helena pediram para conversar em particular. Sentadas na varanda do salão de festas, 3 mulheres de mundos aparentemente diferentes encontraram pontos de conexão inesperados. Marina falou sobre seu medo constante de violência, alimentado por noticiários sensacionalistas e grupos de WhatsApp que amplificavam cada crime. Helena compartilhou a pressão que sentia para proteger seu patrimônio, construído com tanto sacrifício. Beatriz ouviu, verdadeiramente ouviu, sem julgamento. Então compartilhou suas próprias experiências, as vezes em que foi seguida por seguranças em lojas de departamento, os momentos em que foi confundida com a ré em seu próprio tribunal, as ocasiões em que teve que provar repetidamente seu direito de estar em espaços que havia conquistado legitimamente. Sabe o que é mais difícil? Beatriz perguntou, olhando para o jardim perfeitamente cuidado. Não é a discriminação aberta, é o peso acumulado dos pequenos momentos. É ter que estar sempre on, sempre provando, sempre sendo a representante de toda uma raça. É exaustivo. Marina começou a chorar, lágrimas silenciosas que pareciam lavar anos de certezas não questionadas. Eu tenho uma neta de 5 anos, ela sussurrou. Ela é adotada, é negra, e eu, Deus, o que eu tenho ensinado a ela com minhas ações. A revelação mudou a atmosfera. De repente, o pessoal havia se tornado profundamente pessoal. Helena pegou a mão de Marina, um gesto de solidariedade que transcendia palavras. Nunca é tarde para mudar, Beatriz ofereceu. Sua neta precisa ver em você um exemplo de crescimento, não de perfeição. As horas passaram sem que percebessem. O sol, que havia começado alto e acusador, agora descia suave, pintando o céu com tons de perdão. Outros moradores haviam se juntado à conversa, atraídos não por curiosidade mórbida, mas por um genuíno desejo de entender. Roberto Mendes, que havia feito a ligação para a polícia, aproximou-se hesitante. Doutora, eu construí minha empresa do zero. Sei o que é ser julgado, ser subestimado, mas em algum momento eu me esqueci disso. Todos nós esquecemos às vezes, Beatriz respondeu. A questão é o que fazemos quando lembramos. A conversa evoluiu para algo maior. Planos foram feitos para workshops sobre diversidade no bairro. Marina se ofereceu para organizar encontros mensais, onde moradores de diferentes backgrounds pudessem compartilhar suas histórias. Helena sugeriu um programa de mentoria conectando jovens da periferia com profissionais estabelecidos. Quando Beatriz finalmente se preparou para partir, o ambiente havia mudado completamente. Não era mais uma visitante suspeita, mas uma catalisadora de transformação. O sargento Oliveira, que havia permanecido para garantir que tudo estava bem, aproximou-se dela discretamente. Meritíssima, a senhora poderia ter acabado com a gente hoje. Poderia ter feito um escândalo, processado todo mundo. E o que isso conseguiria, sargento? Beatriz perguntou. Mais divisão? Mais ressentimento? Não. A verdadeira mudança vem da compreensão mútua, não da retribuição. Marina insistiu em acompanhar Beatriz até seu carro, que estava estacionado 3 quadras dali. Enquanto caminhavam, agora sob a luz suave do entardecer, as 2 mulheres conversavam como velhas amigas, descobrindo-se pela primeira vez. Sabe o que me impressiona? Marina disse. Sua capacidade de perdoar. Eu não sei se conseguiria. Não é sobre perdão, Beatriz esclareceu. É sobre escolher onde colocar minha energia. Posso gastá-la em raiva ou posso usá-la para construir pontes. A raiva me consome, as pontes me levam adiante.
Quando chegaram ao carro de Beatriz, Marina fez algo inesperado. Ela a abraçou, um abraço genuíno, desprovido de formalidade ou obrigação social. Obrigada, Marina sussurrou, por me mostrar meus pontos cegos. Beatriz retornou o abraço, sentindo nele o peso de uma transformação genuína. Todos nós temos pontos cegos. A coragem está em querer enxergá-los. Nos dias que se seguiram, algo mudou no bairro Jardim das Acácias. O grupo de WhatsApp, antes usado para alertas sobre suspeitos, tornou-se um espaço de compartilhamento de histórias e reflexões. Marina postou um longo texto sobre o incidente, assumindo responsabilidade e convidando outros a repensarem seus preconceitos. A história se espalhou, não como um escândalo, mas como um exemplo de transformação possível. Beatriz foi convidada para falar em escolas, empresas, outros condomínios. Mas ela sempre insistia que Marina e Helena a acompanhassem, transformando o que poderia ter sido uma narrativa de vítima e vilões em uma história de crescimento coletivo. André, o filho de Beatriz, ficou sabendo do incidente através de um vídeo que viralizou, não o vídeo da abordagem policial, mas um vídeo de Marina falando sobre sua transformação. Ele ligou para a mãe, preocupado. Mãe, você está bem? Vi o que aconteceu. Estou mais que bem, filho. Estou esperançosa. Esperançosa? Depois do que fizeram com você? Esperançosa porque vi mudança acontecer em tempo real, porque vi corações se abrirem, mentes questionarem, pessoas crescerem. Semanas depois, Beatriz recebeu uma carta. Era de Laura, a neta de Marina, escrita com a caligrafia cuidadosa de uma criança aprendendo a escrever. Obrigada por ensinar minha avó a me ver melhor, dizia a carta, acompanhada de um desenho de duas figuras de mãos dadas, uma com cabelo loiro, outra com cabelo crespo. Beatriz emoldurou a carta e a colocou em seu gabinete, ao lado de seus diplomas e certificados. Para ela, aquela carta valia mais que todos os títulos, porque representava mudança real, impacto geracional, esperança materializada. O caso do Jardim das Acácias tornou-se um estudo de caso em mediação transformativa. Beatriz foi convidada a escrever sobre a experiência para revistas jurídicas, mas ela insistiu em coautorar com Marina e Helena, transformando o artigo em um diálogo sobre preconceito, privilégio e possibilidade de mudança. Um ano depois, no aniversário do incidente, o bairro organizou um evento chamado Dia da Consciência Expandida. Beatriz foi a convidada de honra, mas o verdadeiro destaque foram os testemunhos de transformação dos moradores. Roberto Mendes falou sobre como havia começado a questionar suas práticas de contratação em sua empresa. Carlos, o porteiro, foi convidado a compartilhar suas experiências, quebrando a barreira invisível entre funcionários e moradores. A pequena Laura subiu ao palco, segurando a mão de sua avó Marina. Com a confiança inocente das crianças, ela disse: minha avó aprendeu que as pessoas não são perigosas só porque são diferentes. Agora ela me ensina que ser diferente é bonito. O silêncio que se seguiu foi diferente daquele silêncio pesado da manhã do primeiro encontro. Era um silêncio grávido de possibilidade, de reconhecimento, de humanidade compartilhada. Beatriz, observando da plateia, permitiu-se um momento de emoção. Pensou em sua avó, a dona do colar de pérolas, que havia sonhado com um mundo onde sua neta seria julgada pelo conteúdo de seu caráter. O mundo ainda não era esse lugar idealizado, mas naquele pequeno bairro, naquele momento específico, o sonho parecia um pouco mais próximo. A verdadeira revolução, Beatriz havia aprendido, não acontece nas grandes manifestações ou nos tribunais. Acontece nesses pequenos momentos de reconhecimento, quando o outro deixa de ser outro e se torna um reflexo de nossa humanidade comum. Acontece quando Marina abraça Beatriz, quando Helena questiona suas certezas, quando Roberto repensa suas práticas.
Enquanto o evento chegava ao fim e as pessoas começavam a se dispersar, muitas se aproximaram de Beatriz, não para pedir desculpas novamente, mas para agradecer. Agradecer por ela ter escolhido construir em vez de destruir, ensinar em vez de punir, unir em vez de dividir. Sabe, disse Helena, aproximando-se com 2 taças de vinho. 1 ano atrás, eu teria chamado a polícia se visse você no meu jardim. Hoje, eu gostaria de convidá-la para jantar como amiga. Beatriz aceitou a taça e o convite. Enquanto brindavam, ela pensou em todas as Beatrizes que ainda caminhavam por ruas hostis, todos os Carlos que serviam invisíveis, todas as Lauras que cresciam em mundos divididos. A mudança era lenta, dolorosa às vezes, mas era possível. Cada encontro como esse plantava sementes. Algumas não vingariam, mas outras cresceriam, forte e determinadas, quebrando o concreto do preconceito com a persistência gentil das raízes em busca de luz. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou algo em você. Talvez você tenha se visto em Beatriz, em Marina, ou até mesmo no Carlos. Essas histórias importam porque nos mostram que a transformação é possível, que podemos escolher crescer em vez de estagnar em nossos medos. Se inscreva no canal para mais histórias que nos fazem refletir sobre quem somos e quem podemos ser. Ative o sininho para não perder nenhuma narrativa transformadora. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, uma única história pode ser o começo de uma mudança profunda. Obrigado por estar aqui, por se permitir sentir e refletir. Até a próxima história. E lembre-se, cada um de nós tem o poder de transformar momentos de divisão em oportunidades de união. A escolha é sempre nossa.